Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. O Barão, aquela atriz que havia desaparecido daquele seriado Glee, foi encontrada, ou melhor, foi encontrado o corpo dela, né? O que causou a morte dessa mulher, Barão? Bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carla, todo mundo da Band News FM. Ainda é uma dúvida, viu, Megali? O fato é que ontem o corpo foi encontrado no condado de Rivera, na Califórnia, ou melhor, no condado de Ventura, na Califórnia. A gente está falando da atriz Naya Rivera, que fazia o seriado Glee, como você falou, Megali, e ontem, finalmente, depois de muitas buscas, começaram na semana passada, assim, o corpo dela desapareceu, finalmente foi encontrado nesse lago. O xerife local do condado de Ventura disse que o filho contou que ele foi colocado no barco pela mãe, depois olhou para trás e a mãe tinha desaparecido nas águas. Então ainda é um mistério. Algumas possibilidades foram levantadas pelo xerife, uma a ter passado mal, fazia muito calor, tinha a temperatura do corpo dela, da água, alguma coisa que poderia não ter ficado muito bem. E a outra possibilidade é que naquela área tem muitas árvores, a vegetação é intensa no lago, o lago é profundo, tem 40 metros de profundidade em alguns trechos, e ela poderia ter ficado presa em alguma vegetação e não ter conseguido sair. Ela não estava com colete salva-vidas, o filho estava, foi encontrado no barco dessa forma, com colete salva-vidas enrolado numa toalha, é o filho de 8 anos. De qualquer forma, Megali, acaba com um desespero da família. A família tinha ido até o local algumas vezes e também de muitos fãs. Aquele local virou uma peregrinação, muitos fãs foram até aquela área para tentar, alguns falaram até em ajudar financeiramente nas buscas. Isso não foi necessário, então finalmente foi encontrado o corpo da atriz Naya Rivera nesse lago. Infelizmente ela estava morta, havia possibilidade logo no começo, quando ela tinha desaparecido, de encontrá-la com vida. Isso não foi possível, então, portanto, encontrado o corpo da atriz Naya Rivera, de 33 anos. E esse é um seriado que tem sido marcado por tragédias, né, Barão? Eu tô vendo Exato. aqui, eu tô vendo aqui que tem vários casos, não só o da Rivera, mas casos de mortes acidentais, acusações de pedofilia, suicídios. Teve um ator que teve uma overdose de heroína, maus tratos, depressões. Você tem aí esses dados todos, Barão? Eu fiz uma reportagem semana passada, Megali, de cabeça eu não vou lembrar, porque também não é um seriado que eu acompanhei tanto assim. Sim. Mas teve o principal ator que se matou, tem a namorada, que, enfim, tem uma série de circunstâncias, convenhamos, incomum para uma mesma quantidade de pessoas que trabalhou junto, né? De qualquer forma, o trágico fim da Naya Rivera, agora com a confirmação que foi encontrado o corpo dela. Às vezes acontece, né, esse tipo de coisa, e aí essa série de coincidências, eu chamo de coincidências, não sou supersticioso, costuma ser batizada de maldição, né? Tem vários filmes que são acometidos por maldições, como a do Glee. Poltergeist, por exemplo. Quase todo mundo que participou daquele filme dos anos 80, que aliás é um filme assustador, morreu ou se envolveu em acidentes muito graves, inclusive a própria menininha que fazia a protagonista, que colocava a mão na tela da televisão. Era um negócio assustador. Maldição dos Kennedys, né? O que não faltam são maldições por aí. O Barão, a Califórnia, voltando agora ao assunto da Covid, sempre foi um grande exemplo, né, no combate ao coronavírus, mas parece que está havendo algum tipo de preocupação lá naquele estado agora, não é isso? Exatamente, Megali. A Califórnia foi o primeiro estado americano a se fechar, foi o primeiro de todos. E agora está sendo o primeiro de todos, novamente, a voltar a fechar praticamente tudo. A Califórnia está passando por uma situação complicada, assim como outros estados americanos, o Texas, o Arizona, a Flórida, né, nessa retomada. 39 dos 50 estados americanos que estão passando agora por um momento de aumento nos casos de coronavírus. Os médicos, especialistas, não falam que seja uma segunda onda, dizem que ainda é a primeira onda de estados que teoricamente reabriram antes do momento que deveriam reabrir. Essa é a explicação dos médicos. Mas a decisão de ontem do governador Gavin Newsom na Califórnia é voltar a fechar academias, locais de culto, escritórios, serviços não essenciais, serviços de estética, salões de beleza, barbearias, shoppings. Não vai ser no estado inteiro, vai ser exatamente em muitas cidades. Serão, no total,
os estabelecimentos que vão ficar fechados são 30 condados do estado da Califórnia. E o que aconteceu? Logo depois desse anúncio, lá estão muitas empresas, no chamado Vale do Silício. As ações dessas empresas, em especial de tecnologia, começaram a cair, porque vão ficar fechados escritórios novamente. Então a gente não está falando simplesmente de uma situação em que as pessoas não vão mais poder ir um ou outro salão de beleza, não é isso. Vai fechar de novo o escritório, que já estava funcionando, estava tudo vida normal, né? Então é uma decisão, a maior decisão até agora, nessa volta atrás, envolvendo um estado tão importante, um dos 3 mais populosos aqui dos Estados Unidos, a Califórnia, e isso, claro, também está mexendo com as ações de muitas empresas importantes, em especial as empresas de tecnologia aqui dos Estados Unidos. Olha, sobre a maldição de Poltergeist, aquela garotinha fofinha morreu com 12 anos, Sheila, logo depois da filmagem de Poltergeist 3. Ela um dia acordou vomitando, não conseguia comer nada, teve uma parada cardíaca com 12 aninhos. Ai, gente. E Eu morreu. morria de medo desse filme. Pois é. Aí quem morreu também foi a atriz Dominique Dune, que interpretava a filha mais velha. Eram 3 filhos, né? Era uma família com 3 filhos. Ela morreu também com 22 anos, logo depois que o primeiro filme chegou ao cinema. Foi assassinada, foi estrangulada pelo namorado. E a casa que foi usada nas filmagens foi destruída por um terremoto. Teve outros acidentes aí, sem maior gravidade durante a filmagem, mas parece que tinha alguma coisa ali acontecendo de esquisito no set do Poltergeist. E o diretor do filme ganhando loteria, tá milionário, vivendo numa ilha no Caribe, tá feliz da vida. Não, mentira. Parece, né? O único que se deu bem foi o diretor do filme, né? Aquela coisa, toda a sorte foi só pra ele, o filme pelo menos foi um sucesso. Ô Barão, fala rapidamente aí sobre a Sheila vai me matar. Sobre a mudança de nome do Washington Redskins, que é um dos maiores times da NFL. Pegar, e essa discussão é antiga. A gente era criança, já ouviu falar nessa possibilidade de mudar. Eu fui atrás pesquisar desde a década de 60. O pessoal está lutando para mudar o nome do Washington Redskins. E o que mudou dessa vez, né? Além das manifestações de rua? Patrocinadores. Os 2 maiores patrocinadores da equipe, tanto a FedEx, que dá o nome ao estádio, falaram, olha, se vocês mudarem o nome desse time, eu vou tirar o nome do estádio, né? FedEx Field. E também a Nike. A Nike simplesmente parou de colocar no site dela a palavra Redskins. Você queria comprar alguma coisa do Redskins, você tinha que procurar Washington. Se você procurasse lá Redskins, não ia aparecer. Para quem não sabe, Redskins é pele vermelha, considerado um nome pejorativo dos nativos americanos, dos índios americanos. Então foi uma decisão tomada depois de muita polêmica, não é de hoje isso, mas claro que agora, por causa da morte do George Floyd, das manifestações que a gente acompanhou aqui nos Estados Unidos, esse assunto voltou à tona, cresceu demais, e, portanto, o Washington Redskins vai mudar de nome, ainda não tem o nome confirmado de como vai chamar a equipe de futebol americano da capital dos Estados Unidos. Deve ter outras mudanças também. Atlanta Braves, Chicago Blackhawks, Kansas City Chiefs, são todos times que homenageiam também etnias indígenas dos Estados Unidos. O Cleveland Indians, que é um time de beisebol, já anunciou que vai fazer uma revisão do nome. Eu não entendo muito bem, me parece mais uma homenagem do que algo que diminua a população indígena, como é que se diz? Os indígenas mesmo? Nativos americanos. Nativos americanos. Inclusive, coisa de 10 anos atrás, fizeram uma pesquisa entre os índios americanos. E deu assim, 90% ou não se importavam ou gostavam da homenagem. A polêmica já era envolvendo o Washington Redskins e só 10% achavam que, de alguma maneira, aquilo não deveria ser encarado como uma homenagem. Mas, aparentemente, há quem se ofenda pelos próprios indígenas e o Redskins, depois de muitos anos, acabou sucumbindo a essa pressão que não é de hoje. Barão, bom trabalho para você. Daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, tem Band News Station e o Barão volta amanhã a conversar ao vivo conosco. Um abração. Tchau, Megali, até mais. Tchau, Sheila, até Carla, até mais. Tchau. Beijos. Barão, até às 11, hein? Um beijo.